Olá, sejam bem-vindas, meninas. Edna, Claudinha, Adel, sejam todas bem-vindas. A Renata, para a gente começar a conversar. Olá, Renata. Olá, Tudo bom, minha Roseli. amiga? Tudo bem? Vocês É, estão cons... hoje o nosso... Oi? Você está conseguindo me ver? Hoje o nosso tema... Estou te vendo legal. Boa noite, querida. Então, hoje o nosso tema, né, é um tema bem delicado. Por que que é um tema bem delicado? Né? Porque nós estamos falando, vamos falar sobre as feridas, né? As feridas emocionais, aquelas que, na maioria, vêm com a gente desde o nascimento e que a gente não tem a menor noção de que a gente carrega essas feridas com a gente, né? E elas atrapalham bastante a nossa felicidade. E eu e Renata pensamos em dividir, né? Dividir o assunto, né? As 5 feridas em 5 encontros, né? Aonde a gente Sim. vai poder falar sobre cada uma. E é uma conversa, na verdade, né? O que eu e Renata pretendemos aqui é conversar com vocês sobre essas feridas. Hoje vamos falar sobre a rejeição, que é a grande ferida, a primeira e grande ferida. E nós vamos aqui trocar com vocês. Vocês podem fazer as suas perguntas durante o nosso papo, durante a nossa apresentação, e vamos interagir, né? Vamos considerar essa live uma roda de conversa, aonde a gente vai poder identificar as nossas feridas, né? Quantas pessoas têm a feridinha da rejeição e nem consegue diagnosticar, perceber isso. E a gente vai falar sobre isso com uma atenção maior. Renata vai trazer para a gente, né, essa experiência. Vamos começar falando sobre isso e a Renata vai trazer para a gente a abertura de algumas informações. Como é que é, Renata? Como é que você vê essa rejeição? Como é que essa ferida acontece? De que maneira a gente pode perceber essa ferida? A Sim, rejeição. sim. Antes de falar um pouquinho, boa noite a todos e a todas. Antes de falar um pouquinho da ferida, é legal a gente falar um pouco de como a gente se comporta diante das experiências. Muitas das vezes, assim, a gente tem experiências em que a gente não tem aceitação e tem experiências que a gente se permite aceitar. E aí ele fala bem disso, né? Na verdade, quando a gente está numa experiência com não aceitação, de alguma forma a gente vai, ou por culpa, ou por remorso, ou por medo, continuar atraindo pessoas para a nossa vida, para continuar tendo aquela experiência, porque no fundo a alma quer ter um aprendizado com aquilo. Então, isso nos leva a nos mantermos presos a isso. Quando você tem uma experiência e você trabalha ela na aceitação, ou seja, você consegue perceber o que foi ruim nessa experiência, o que foi bom nessa experiência, mas você consegue olhar ela como um aprendizado de vida e entender que aquilo que aconteceu ao seu redor não foi culpa dos outros, mas você também teve a sua responsabilidade e, às vezes, por ter determinadas feridas, você atraiu aquela experiência para que você vivenciasse ela novamente. Né? Tudo o que acontece na nossa vida também tem a nossa responsabilidade sobre isso.
E aí, quando a gente olha para as feridas, às vezes, assim, elas acontecem e elas ficam no nível muito inconsciente, porque acontece na infância, quando a gente ainda é muito pequeno, né? A sensação de rejeição é uma delas. Vai acontecer quando o bebê, vai acontecer quando quando criança é muito pequeno, seja porque os pais não tinham planos de ficar grávidos e por acidente aconteceu e a criança sente aquele nível de rejeição ainda no nível do inconsciente, ou seja, às vezes porque os pais tinham um desejo que aquela criança fosse de determinado modo, ou de determinado gênero, nasceu uma menina, mas os pais queriam um menino, e a criança sente já no inconsciente dela aquele nível de rejeição. Então, a rejeição, ela é muito profundo e começa muito cedo. E toda ferida, quando a gente olha para ela, quando adulto, a gente já não vê a ferida exposta e aberta, a gente vai ver a máscara. A máscara, na verdade, é a forma como que a gente encontrou no mundo de se proteger, de proteger aquela ferida. E aí a gente pode usar até a imagem de uma luva, né? A pessoa que cria uma máscara, ela tem uma ferida na mão. Em vez dela olhar para a ferida, dela cuidar dessa ferida, dela tratar para que a ferida fosse embora, ela percebeu muito cedo que ela precisava se proteger. Então ela usa uma luva e aí a ferida está ali. Mas quando ela for para o mundo se relacionar, trocar, casar, ter filhos, ir para o mundo profissional, ela vai sentir, né? Quando o outro fizer esse contato, ela vai sentir essa ferida muito presente nela. E você perguntou foi sobre a questão de como se forma uma ferida, né? É que essa questão da infância, que a gente vem ao mundo e a criança, a primeira coisa que ela experiencia, né, é como ela é feliz pelo que ela é. Existe uma felicidade de ser como ela é. Essa alegria de estar viva, essa alegria de estar no mundo. E aí, no segundo momento, ela percebe que certos comportamentos que ela tem não são adequados. E aí ela entra em crise, ela sente uma raiva em relação a isso, mas ela aprende também que para ser amada e querida, que é o que mais a nossa criança quer e as crianças querem, elas precisam ter determinados comportamentos. E daí que surge a necessidade de ter uma máscara. É assim que começa. E a rejeição começa também dessa forma. Muito importante tudo isso que você colocou, né? E eu vou acrescentar também, né, a tudo isso, né, uma visão muito importante em relação à rejeição, né? E essa visão, ela é um pouco, ou talvez bastante espiritualista. Não no sentido de espiritualista, no sentido religioso, né? Mas o que acontece? A autora desse livro que nós estamos trazendo para vocês aqui, né, que é As 5 Feridas Emocionais, ela coloca muito claro, ela tem uma experiência muito vasta acerca dessas feridas, né? E ela coloca isso de uma forma muito interessante. Ela inicia dizendo o seguinte: toda ferida, ela é uma forma da gente ver e tratar questões nossas que não foram resolvidas em outras existências. Ou seja, toda ferida que nós trazemos tem uma ligação com algo que precisa ser visto, que precisa ser revisto e tratados. E por isso é que nós atraímos sempre pessoas que possam nos ajudar nessa empreitada, né? Que é a empreitada da transformação. Então, como é que acontece isso? Digamos que eu tenha passado por algumas situações onde eu deixei de ter alguns aprendizados. E aí, a minha família, eu vou me ligar a uma família que também tem essas mesmas necessidades desse aprendizado, né? Então, eu vou me ligar a um pai e uma mãe que também tenham uma ferida de uma rejeição, de um abandono, da traição, da humilhação, enfim. No caso da rejeição, ela vai acontecer sempre com a ligação com um dos dois genitores. A menina,
ela vai estar representando a ferida da mãe, né? Algo que a mãe tem e que ela, por ligação sistêmica a essa mãe, ela vai trazer com ela. Se a rejeição está instalada no menino, ele está reproduzindo algo que vem do pai dele. Provavelmente esse pai, ele também foi um pai rejeitado, ou então, e ele vai atuar de alguma forma, vamos dizer assim, ampliando essa rejeição que o filho sente. Da mesma forma, a mãe ampliando a rejeição que essa filha sente. Eu acho que tem que ficar bem claro, para que a gente não pense que nós estamos falando desse pai e dessa mãe, condenando esse pai e essa mãe, porque nós estamos falando aí de processos inconscientes. Nós não estamos falando de um processo proposital, que a mãe chegou e falou, vou negar essa filha, vou dizer para ela, eu não quero você, vou excluir ela, vou mandar ela para a vida propositalmente. Pelo contrário, né? Essa mãe, se ela tiver a filha identificada com ela numa rejeição, o que vai acontecer é que essa mãe, ela pode inclusive fazer até o contrário. Ao invés de mandar essa filha para a vida, ela pode super proteger essa filha. E aí o que vai acontecer? Essa super proteção vai dar para essa filha a sensação de impotência, de menos-valia. Ela pode pensar assim, poxa, minha mãe está me protegendo tanto, por quê? Porque eu não sou capaz, né? E esse não ser capaz leva ela para um processo de rejeição e ela vai achar que as pessoas que ela se relaciona também vão observar nela essa incapacidade de ser. E isso pode, de alguma forma, projetar na vida dela num prejuízo para a colocação dela, na forma dela se comportar. Porque, na verdade, ela já espera que o outro a rejeite, né? Os relacionamentos dela, inclusive, ela pode vir buscar, ou ele pode vir buscar pessoas que o rejeitam. Por exemplo, vamos fazer a comparação de um homem, né? Um homem que tem a sensação, que tem a ferida da rejeição, ele vai usar a máscara, como você falou inicialmente, do escapista. E com essa máscara ele vai fazer o quê? Ele vai atrair para ele exatamente mulheres que vão rejeitá-lo, né? Que vão fazer o quê? Que vão lá tocar naquela ferida para que ele possa olhar para isso e possa se cuidar, se tratar. Porque a gente só pode se tratar se a gente reconhecer que existe algo diferente. E ele vai se conduzir da mesma forma também. Por quê? Porque ele vai, além dele atrair mulheres que o rejeitam, as mulheres que quiserem ele vai atuar da mesma forma, rejeitando. Porque se ele rejeita essas mulheres, há alguma coisa que não serve, ele vai conseguir materializar aquela ideia que ele tem de que ele é um rejeitado. E a mesma coisa acontece com a mulher. Então, esse é um processo que é bem interessante e é muito inconsciente. Mas existe uma forma de ultrapassar isso, né, Rê? Sim, quando você está falando isso, você me fez lembrar de uma coisa que é importante a gente frisar, que é como se fosse na rejeição um ciclo vicioso. A pessoa rejeitada, ela se sente rejeitada por uma determinada pessoa ou situação. O que ela faz? Ela vai para a máscara do escapista e ela se distancia. Ah, eu fui rejeitado, então para eu não sofrer novamente essa ferida da rejeição, eu vou me afastar de todo mundo, eu vou me excluir, eu vou me distanciar. E nisso que ele se distancia, as pessoas não têm contato com ele, as pessoas não vão o ver e ele vai se sentir cada vez mais rejeitado. Então, normalmente, esse ciclo da rejeição, ele se retroalimenta. O ciclo, né? Se sentiu rejeitado, usa a máscara, quer se afastar, quer fugir da realidade para não sofrer novamente com a rejeição. E cada vez mais a pessoa está mais para dentro dessa ferida. E outra coisa que eu lembrei também é que é importante a gente frisar a diferença entre a rejeição e o abandono.
Porque às vezes as pessoas falam, ah, mas será que eu tenho a ferida da rejeição? Será que é a ferida do abandono? E a rejeição, na verdade, o abandono é quando uma pessoa não pode ficar com aquela pessoa e ela se dirige para um outro objetivo. Ah, o pai e a mãe não pôde estar com a criança porque estava no trabalho, não pôde estar ali porque foi numa outra direção. E a rejeição não, a pessoa estava ali, só que ela rejeita, ela rechaça, ela tem esse sentimento, mesmo que inconsciente, de não desejar aquela pessoa ali, que é diferente. E aí você estava falando do caminho, né? Como é que a gente pode transformar isso? E a gente vê, assim, tanto no trabalho terapêutico, no trabalho das constelações familiares, o quanto a gente encontra com a nossa ferida. Uns vão ter mais uma do que a outra, às vezes as 5 feridas são como se fossem matizes de cor, né? Uns vão ter mais para o vermelho, outro mais para o amarelo, um vai ter pouquinho de cada um, mas a gente encontra essa ferida. E como é importante a gente descer, né? Descascar as camadas dessa cebola para encontrar essa criança e que ela é parte fundamental da nossa cura. Encontrar essa criança interior ferida, reconhecer, por isso é importante a gente estar falando sobre as feridas, estar olhando para elas, estar reconhecendo isso, até porque é como adultos que a gente pode ir lá, reconhecer onde a nossa criança está ferida e acolher ela, e amar ela, e trazer ela para dentro do nosso coração. E eu estava pensando um pouco sobre isso, né? Na constelação a gente fala muito de incluir os ancestrais, incluir os excluídos, incluir pai e mãe, mas a gente também precisa nos incluir a nossa criança na nossa vida, que todo trauma, toda ferida é como se fosse um quarto fechado, né? A pessoa ficou lá dentro todos esses anos, ficou uma criancinha lá naquela ferida, você precisa ir lá, abrir a porta, dar a mão para essa criança e trazer ela de volta para a vida e reintegrar ela em você como adulta. Então é um caminho mesmo de aceitar isso, né? De encontrar essa criança e conduzir ela para integrar o adulto. É muito interessante isso, né? A Claudinha está fazendo uma pergunta aqui que é muito interessante também e que fecha com o que nós falamos, né? Ela falou por que crescemos, percebemos que se trata da rejeição e a família enxerga, mas atenua. Diz que é impressão. Qual o papel de quem não ajuda o rejeitado? Ora, o papel daquela pessoa que não ajuda o rejeitado é exatamente ajudar o rejeitado a perceber a ferida dele. Porque quando a família não enxerga, na verdade, é porque ela também está dentro, fazendo esse papel. Ela também não consegue enxergar. A gente pensa, né, que ela está enxergando e está atenuando. Não é bem isso, né? A família, ela não consegue lidar com isso dentro dela. Ora, se ela não lida com isso dentro dela, como é que ela vai conseguir olhar e lidar com aquilo que está dentro do filho, que está dentro da filha, né? Então, o não ajudar, ele é relativo. Por quê? Porque quando você nega ou quando você não demonstra que você está enxergando algo, significa que você também precisa de ajuda, né? E, na verdade, você está ajudando. Porque a gente vai no exemplo daquela que nós até conversamos anteriormente. Por exemplo, a filha que chega para o pai e diz assim, estou para a mãe, né? Vamos falar a filha, a mãe, né? Eu estou percebendo que você não tem tolerância comigo, que você não me dá atenção, eu vou me embora dessa casa. Aí a mãe olha para ela e fala, isso mesmo, vai embora. Só assim você me alivia de ter que ficar escutando essas besteiras que você diz, né? Ou seja, a mãe que também está dentro de uma postura de rejeitada, joga para a filha, concretiza para a filha aquela ferida para que ela possa ver e reagir, né? Para que ela possa ir embora, enxergar, ter raiva dela, né? Porque, gente, é saudável a gente ter raiva de quem causou uma dor para a gente. O que a gente não pode
é perpetuar essa raiva. Mas você receber um não, receber uma recusa e você sentir raiva, mágoa, daquela atitude é natural, mas é natural você sentir e não olhar para a atitude do outro, mas olhar para o teu sentimento. É você chegar e falar, ora, eu senti raiva da minha mãe, eu senti raiva do meu pai, quando ela me mandou embora, quando ele disse que eu era um vagabundo, que eu não seria nada além daquilo que está aparentando ali. Quando você sente raiva dessa atitude e você olha para ela e se aceita, eu senti raiva, você dissolve e você auxilia na cura daquela ferida. Por quê? Porque houve algo concreto ali, né? Aquela forma de tratar, ela existiu. Então, esse seria o segundo passo para a cura. O primeiro passo é a aceitação. É você aceitar que você tem a ferida, é você aceitar que você rejeita, é você aceitar que você é rejeitado, é você perceber que você atrai para a sua vida pessoas que você rejeita e que te rejeitam numa dinâmica de, olha, eu estou aqui. E o segundo passo é você perceber todo esse sentimento pesado que você rejeita dentro dessas relações. Aí sim, superado isso, você consegue ir para o terceiro passo, que é sair dessa situação através da sua responsabilização. Não é isso, Renata? Sim, e é muito, a gente, assim, às vezes as pessoas podem falar, é difícil às vezes você tomar consciência de uma ferida tão no nível inconsciente sozinho. Às vezes realmente você vai precisar de um processo terapêutico, seja ele qual for. E tem essa questão da responsabilidade. Só a gente, como adulto, pode curar a própria ferida. A gente não pode delegar isso para ninguém. O terapeuta, ele pode nos mostrar, ele pode caminhar auxiliando o processo, mas cabe a gente olhar para essa ferida e curar isso e aos poucos ir construindo. Então, tem uma responsabilidade e que não pode ser dada realmente para o outro, né? E quando a gente olha para a ferida, tem isso, né? É isso que você falou, né? A gente vê às vezes isso. Se de nível consciente a gente perguntar para as pessoas, você teve problema? Não, a infância foi ótima. Mas então por que em determinado momento da vida, sua vida atual, você está tendo um problema na sua profissão? Por que você tem esse problema do seu relacionamento? E é na infância que a gente cria esses padrões de relacionamento. É na infância que a gente cria como a gente deve se portar nas relações, e isso fica gravado. O que a gente vai fazer na vida adulta, na infância e na adolescência, o que a gente vai fazer na vida adulta é repetir tanto os padrões bons, como repetir os padrões que não são confortáveis, mas que são um lugar comum porque a gente conhece eles. Então, é realmente fazer... Para isso, a gente precisa realmente de um autoconhecimento, né? De mergulhar em si, de buscar essas raízes para dissolver esses padrões, aceitar. Isso tudo que você falou, né? A gente sente raiva, sente, mas depois vem a parte da aceitação. E aí, quando a gente fala do trabalho da constelação familiar, tem muito disso. Às vezes as pessoas não entendem. Ah, mas eu sinto muita raiva da minha mãe. Você não tem noção do que ela me fez. Eu sinto muita raiva do meu pai. Só que se você não é capaz de caminhar, a cura é caminhar em direção a essa aceitação. Senão, você vai continuar com essa raiva não só em relação à mãe e ao pai, mas com relação a vários quesitos da vida. E aí fica difícil de crescer e fica difícil também de ter uma caminhada mais livre. Né? Parece que a pessoa está sempre vivendo as mesmas questões. É um medo, né? A pessoa que tem a rejeição dentro dela, ela atua com medo de ser rejeitado. Então, ela foge para poder não ser rejeitado. Mas sempre busca alguém que vai poder fazer o quê? Ampliar esse sentimento de rejeição. É uma coisa meio ambivalente, né? Eu estou me sentindo rejeitada, então eu vou ficar quietinha, porque o rejeitado, ele é aquela pessoa que quer se mostrar muito, né? Ela fica mais quietinha, ela fica mais retraída, ela evita
sentar numa posição onde ela vai chamar atenção. Por quê? Porque se ela é escapista, ela não quer de forma alguma aparecer e ser questionada, porque ela não se acha competente o suficiente para poder atender a demanda do outro, né? O outro está me testando, o outro, eu não vou saber, ele pode saber muito, é muito comum as pessoas que têm essa questão de rejeição, é bom que fique claro, elas não são burras, não são idiotas, não são pessoas incapazes, pelo contrário, né? Há muitas pessoas que têm a ferida da rejeição, seja numa intenção muito profunda ou numa intensidade menor, elas até se dedicarem bastante a algo porque elas sentem necessidade de serem boas. Então eu vou estudar mais, porque se eu for pego, ali eu vou saber corresponder. Mas no momento que ela é colocada na berlinda, para ela mostrar aquilo que ela sabe, para que ela veio, aí ela, antes de dar o salto, ela se retrai. Ela pode ter até um escape de memória. É muito comum a pessoa que tem a intenção, a rejeição, a ferida da rejeição, né? Com a máscara do escapista, que ela tem um branco, né? Alguém chega e fala, vamos falar sobre tal assunto, assunto que ela domina em demasia. Mas o que ela vai fazer? Ela vai ter um branco e vai precisar de um tempo para ela poder assumir a transmissão daquela informação que ela tem o domínio, né? E é muito importante também colocar, né, que todos nós, em algum momento, vivenciamos numa intensidade pequena a rejeição, né? Isso nos casamentos, nos relacionamentos profissionais. Você pode se sentir rejeitada, pode se sentir não. Você pode, na sua questão de trabalho, no seu trabalho, ser rejeitado pelo teu chefe, ser rejeitado por um colega de trabalho. Como você vai reagir a essa rejeição vai depender da extensão da tua ferida. Se você traz uma ferida muito ampla, algo muito forte, né? De reencarnações passadas, de atitudes de pai e mãe, você vai sofrer muito. Você vai ter vai mexer com a tua estrutura e você vai precisar de ajuda, sim, para você sair desse lugar. Agora, se você é uma pessoa que tem um percentual, né, dessa ferida menor, digamos que você tenha 20% de rejeição, de sentimento de rejeição. Você vai sair dessa questão profissional, dessa rejeição do trabalho, de uma relação afetiva, de uma forma muito mais rápida. Por quê? Porque você vai acessar essa sua observação, você vai verificar que o outro vai ficar com raiva do outro, vai observar que você sentiu raiva e você vai sair desse lugar com muito mais facilidade do que aquela pessoa que tem uma relação, uma ligação com o pai ou com a mãe, uma ferida profunda que ela esconde, que ela precisa usar a máscara do escapismo muitas vezes, para ela vai ser muito mais difícil. Ela vai sair dessa relação profissional dolorida, machucada, se sentindo inferiorizada, se sentindo incapaz, mesmo ela sendo uma pessoa capaz. Diferente do outro, que se tem uma ferida menor, vai transar isso de uma forma mais rápida, né? Vai ter um insight maior, né? Sim, sim. E aí a pergunta que fica é como é que a gente pode descobrir, né, o que ajuda a evidenciar isso para a gente, né? Se a ferida está no nível, se é uma pessoa que está no nível da rejeição, do abandono. E aí a gente sabe que o corpo, ele vai dizer isso, né? Muitas das vezes porque às vezes no nível mental e no nível emocional, a gente consegue se esconder, mas tem marcas que ficam no corpo para essa pessoa que sofreu uma rejeição, que sofreu esse vazio,
que ficam marcados. E o corpo, ele tem uma fala e ele, na verdade, ele tem um registro. Então, quando a gente olha para esse corpo, a gente vê no trabalho da rejeição um corpo mais estreito, mais fino, mais magro. Você vê esse vazio. Às vezes são pessoas que têm mais tendência a ter alergia ou bronquite, processo de depressão, porque é um corpo que precisava se sentir nutrido. A gente, dentro do trabalho corporal, né? Você tanto pode dar, às vezes tem corpos que você olha que precisam ter mais, digamos assim, mais o redondo, mais receber a mãe, né? O redondo, o trabalho de pele, o aconchego. Tem corpos que não têm estruturas. Então ele precisa receber uma escovação, um trabalho mais de tônus. Cada corpo pede algo. E quando a gente olha para o trabalho emocional, também ali o corpo está mostrando isso. Ele está falando, olha, esse corpo é um corpo mais estreito, é um corpo mais fino. E isso evidencia, porque às vezes a gente quer entender, analisar isso do nível mental. Será que eu tive rejeição? Será que não? E aí ela fala dessas marcas corporais, dos ombros mais enrolados, da questão da pele. Então, são dicas para a gente perceber se, de alguma forma, a gente viveu essa rejeição em maior ou menor grau. Ela fala, né, que quanto mais marcas a gente tem, mais a gente se aproxima dessa ferida. E, às vezes, assim, outra coisa também que eu fiquei meio marcada foi a questão da alimentação, né? São pessoas que, quando tem um problema emocional, quando tem algum problema desse nível, ou um estresse, elas vão se alimentar menos, elas vão comer pouco, né? São as que têm tendência mais à anorexia, né? Porque qualquer problema eu me afasto do mundo, eu me retiro. Isso é importante a gente estar avaliando isso, né? E olhando também para o corpo, porque ele também vai falar para a gente sobre essa ferida. É uma coisa muito interessante, você está falando aí que eu me lembrei, né? Que é uma dica para dar para o pessoal que está aí, né, nos ouvindo, é o seguinte: toda pessoa que tem uma ferida grande de rejeição, menina ou menino, né, homem ou mulher, sempre vai tentar agradar de forma demasia o genitor do mesmo sexo. A menina, a mulher que tem aquele vínculo com a mãe e que houve uma rejeição por vínculo com a mãe, ela vai buscar a aprovação da mãe o tempo inteiro. Ela vai querer o tempo todo ser amada para a mãe, ela vai achar que nada que for dado para ela é suficiente, porque ela precisa da aprovação da mãe, né? Então, se você tem uma necessidade de agradar a sua mãe o tempo inteiro, é muito interessante que você dê uma olhada para isso. Como é que é teu relacionamento afetivo? A mesma coisa o homem, né? Se ele tenta agradar o pai dele em demasia, ele tem que dar uma olhada também para o relacionamento dele com os amigos, né? Os relacionamentos sociais dele, porque o homem e a mulher que tem a ferida da rejeição muito intensa, eles sempre vão procurar agradar muito as pessoas do mesmo sexo, né? Porque há uma necessidade de se fazer amado, né? Porque na verdade, a pessoa que tem a ferida da rejeição muito ampliada, ela precisa se autoamar, ter um grande amor por si mesmo. Inclusive, amor esse que vai ser a alavanca que vai retirar ela dessa situação ou ele dessa situação, né? Então, é muito interessante se ficar observando isso. Se há um desejo muito grande de agradar a mãe ou de agradar o pai, de obter o reconhecimento desse amor, existe aí uma ferida de rejeição que deve ser observada, né? Porque essa necessidade de aprovação é uma necessidade que mostra a intensidade dessa ferida, né? E é muito importante essa observação. Sim, com certeza. E a gente resolveu falar disso, né? Por que falar das feridas?
Porque a gente vê o quanto é importante realmente integrar a criança, né? Muitas das coisas da nossa vida a gente está com a consciência da criança. E se a gente não tiver ferramentas e meios de incluir, fica difícil o trabalho de autoconhecimento. Ele se faz necessário olhar para as feridas e buscar essa cura. No desenvolvimento pessoal a gente vê isso, né? Quando a gente se propõe um trabalho de desenvolvimento pessoal, a gente se propõe olhar para dentro. E você só pode curar qualquer ferida olhando para dentro, porque as feridas estão dentro, né? Estão dentro da nossa essência, da nossa alma, e elas aparecem através de atitudes, especialmente das pessoas que nós atraímos para a nossa vida. Nós sempre vamos atrair pessoas que vão lá botar o dedinho na nossa ferida para que a gente faça aquilo que você falou no início, da feridinha na mão, que você bota uma luva, ninguém está vendo que existe uma ferida embaixo da sua luva. Na hora que a pessoa toca na sua mão, você vai gritar. E quando você gritar, o outro não vai entender nada. Ué, mas por que ela está gritando? Está gritando porque tocou na sua ferida. Então, Sim. observar os relacionamentos é muito importante. Tudo que incomoda no outro, tudo que incomoda a gente, que vem do outro, é porque isso está dentro da gente, isso dói dentro da gente. O namorado, o marido, a namorada, a esposa, sempre são pessoas que vão buscar, que vão mostrar para a gente o que precisa ser visto. E tudo que a gente recrimina nessas pessoas é porque está dentro da gente e a gente precisa trabalhar, né? Sim, sim, com certeza. Eu ia até te propor, amiga, de você fazer a vivência da criança, para a gente experimentar um pouquinho, olhar para essa criança. Podemos fazer sim. Você quer conduzir ela? Deixa eu aproveitar para ver aqui. Nós temos um tempinho. Se você quiser conduzir, nós podemos conduzir essa criança aí para que as pessoas possam experimentar. Oi, querido e querida! Saudade, meus amigos baleques! Saudade de vocês! Esperando vocês aqui no Rio. Então, vamos experimentar isso? Vamos fazer Sim, essa vivência? Gente, essa vivência é muito importante para que vocês se conectem com a criança interior de vocês e vocês possam observar se isso, como isso está dentro de você, né? De que forma isso atua. Beleza, Renata? Você pode conduzir? posso. Então, eu vou pedir que todo mundo feche os olhos, conecte lá os pés no chão, sinta toda essa presença dos pés, das pernas, do corpo, da coluna. A gente pode respirar, o ar entra, o ar sai. A gente vai fazer 3 respirações. Inspira, 3 tempos, segura 3 tempos, solta em 3 tempos. Para a gente ir acalmando um pouquinho a nossa mente. E aí eu vou pedir que vocês se imaginem dentro de um corredor. Sintam esse corredor, vejam esse corredor, percebam as cores desse corredor. E como é que ele é? É conhecido? E aí você vê se existe uma porta à direita. E aí você vai entrar por essa porta. E ao abrir essa porta, você vai ver o seu nascimento. Vai ver a cena de você nascendo. Veja como sua mãe olha para você. Veja como é esse lugar ao seu redor. Olhe cuidadosamente esse bebê. Abrace longamente. Fique um tempo com ele. Agora preste atenção no entorno.
percebendo quem mais está ali. Perceba como está esse bebê, como ele se sente. Recolha esse bebê, despeça de si da cena e volte para o corredor. E aí, nesse corredor, a gente continua andando e a gente vai encontrar uma outra porta, uma segunda porta. E ao abrir essa porta, a gente vai ver uma cena com que a gente tinha 3 anos de idade. Observe como é que está essa criança, como é que ela se sente, em que ambiente ela está, com quem ela brinca, quais são as pessoas que estão ao redor dela. Olhe essa criança, abrace-a nos seus braços, a receba com muito amor e carinho. Lentamente vai se despedindo dessa criança e dessa cena e a gente volta novamente para o corredor. E aí nesse corredor a gente vai entrar numa outra porta, numa terceira porta à direita. E quando você abrir, você vai ver a sua criança com 8 anos. E aí você vê como é que ela está, se pergunta como é que está essa criança, do que ela gosta, as coisas que ela está fazendo, quais são as pessoas que estão ao lado dela, com que ela se diverte. Olhe para a família, olhe para o entorno, receba essa criança no seu coração, se despeça dessa cena e aí a gente vai voltar para o corredor. E aí nesse corredor a gente vai abrir mais uma porta de quando a gente era adolescente. Veja essa moça ou esse moço se desenvolvendo, questionando o mundo. Ela tem sonhos, pergunte para ela os sonhos que ela tem. Ela também tem medos. Quais são os seus medos? Olhe quem está ao redor dessa adolescente ou desse adolescente. Receba essa cena no seu coração com tudo que ela traz. E aí a gente vai caminhando, se despedindo dessa adolescente, agradecendo por ela, abraçando, dê um forte abraço na sua adolescente. E aí a gente se despede dessa cena e volta para o corredor. E aí nesse lindo corredor que a gente está olhando, percebe como é que você está, como é que você se sente. E aí a gente vai abrir mais uma porta. E nessa porta somos nós hoje, somos nós adultos. Olhe para você nos olhos, receba você hoje, com toda a história de vida que você teve até o presente momento. Pergunte como é que você está, como é que você se sente, quais são seus sonhos, quais são os seus desejos, os seus medos, quais são as suas dificuldades, de que forma você pode se acolher, de que forma você pode se ajudar nesse momento. Reconheça tudo o que você viveu, desde o seu nascimento, a sua criança de 8 anos, a sua adolescente, tudo que você viveu hoje constitui a pessoa que você é. Com todas as alegrias e todas as dificuldades, tudo isso foi um aprendizado para que você pudesse chegar agora como um adulto e poder tomar a responsabilidade pela sua vida. Então, olhe, se sinta, conecte-se com você e agora se dê um forte abraço. Abrace você, abrace essa pessoa que você é, esse adulto. Abrace a sua vida, as suas escolhas. E diga um eu te amo. Eu me amo pela pessoa que eu sou. Eu me amo pela pessoa que eu sou. Eu me amo pelas experiências que eu pude ter. Eu me amo por estar trilhando esse caminho, essa jornada de aprendizado que é a vida. E aos pouquinhos vai se despedindo também dessa porta. Vai se conectando novamente com a sua respiração, sentindo os seus pés, as suas pernas, sentindo todo o seu corpo, a sua coluna
e aos pouquinhos vai abrindo os olhos e voltando para o momento presente. E é isso, amiga. Gratidão. Gratidão, bem gostoso, né? A gente poder viajar para dentro de nós mesmos, né? Sim. E aí, eu quero fazer uma pergunta. Alguém sentiu a presença de algo especial? Alguém sentiu alguma coisa diferente no corpo físico ou veio na mente algo que considera importante? Claudinha viajou. Oi, Kátia, querida. Que bom, né? A gente entrar em contato com a nossa criança. Muito bom. Sim, com certeza. Muito prazer. Valéria, minha amiga, minha irmã querida. Que maravilha. Muito bom, né? Então, Sim, toda vivência é sagrada, né? Toda vivência é sagrada. E todos nós temos todas as feridas dentro de nós, como nós falamos anteriormente, algumas de uma intensidade maior. Edna, eu também graças. adorei te ver, Kátia. Que bom estar com você aqui. Delzinha. Ai, Delzinha se viu com 3 aninhos. Muito legal. Trabalhou bem, Del, essa queridinha aí. Isso é importante, muito importante. Então, o que nós queremos, a nossa mensagem, o que nós desejamos, né, com essa roda de conversa, é poder passar para vocês essa informação da importância que é vocês terem conhecimento da existência dessa ferida. Porque essa ferida, se ela tem uma intensidade que deve ser levada em consideração, isso pode interferir na sua vida profissional, na tua vida social, na sua vida afetiva, mandar os seus relacionamentos embora, ter dificuldade de se manter no emprego, adquirir uma série de doenças, né? Que a gente não faz a menor ideia por que tem tudo isso, né? Oi, Elô, minha prima, a conexão caiu, né? Vai ficar Então, gravado. ainda bem, Elô, tá gravada, e aí depois vocês vão ter a oportunidade de ver, né, com toda a calma tudo isso. Então, é muito importante que vocês se conectem com essas feridas, porque todos nós vivenciamos em algum momento. Eu mesma, Rosalie, eu me vi já em diversas ocasiões com uma intensidadezinha da ferida da rejeição, né? E eu, depois, me aprofundando, eu percebi que eu atuei de uma determinada forma na minha vida, com determinadas pessoas, que eu atraí pessoas para a minha vida, porque eu precisava ver isso, né? Então, eu estou super grata, porque somente a partir da minha aceitação de que eu tinha essa ferida numa determinada intensidade que eu pude fazer essa mudança, essa transformação. Assim como vi também as outras feridas, já identifiquei, né? Outras feridas também em mim e entendi. É muito importante que a gente possa perceber essa nossa dor. É através do contato com essa nossa dor que a gente pode amadurecer, que a gente pode se desenvolver e que a gente pode se desconectar de dependências. Porque as dependências emocionais, elas estão sempre ligadas a uma ferida. Por que eu atraio aquela pessoa para a minha vida? Por que eu atuo num trabalho dessa forma? Por que eu atuo com meus filhos? Por que eu atuo socialmente? Por que eu atuo com as pessoas que eu amo de uma determinada forma?
Por que eu tento agradar fulano? Por que eu rejeito Beltrano? Gente, nossos mestres são aquelas pessoas que têm a coragem de nos desafiar. Aquelas pessoas que têm coragem de olhar para a gente e falar, olha, você está atuando dessa forma e você está machucando e você está fazendo... Ou seja, aquela pessoa que desperta na gente aquilo que a gente não consegue ver. Porque vestir a capa do bonzinho, do perfeito, né? É maravilhoso. Isso é fácil, com certeza. É muito fácil, né? E, na verdade, assim, é uma máscara, né? O tempo todo a gente vai... E quando a gente está na máscara, a gente não está sendo a gente mesmo e a gente não é livre para fazer diferente. É fácil, parece ser bonzinho, mas é difícil viver essa vida quando não faz um sentido. Né? É difícil ficar o tempo todo na máscara e não poder ser você mesmo. A alma padece muito com isso. Mas foi bom. E na verdade, todos nós queremos sair, tirar a máscara, né? A gente sabe que ela é útil em determinadas situações, mas o nosso desejo principal é poder tirar a máscara, é poder ser a gente mesmo. E a rejeição é uma ferida que você só consegue cicatrizar quando você consegue olhar para você, se ver como você é e não precisar mais atuar atrás de um escape, atrás de fuga, atrás de medo, atrás de tentar mostrar para o outro que você é algo que você não é, né? Porque a rejeição faz com que a gente, ao mesmo tempo que a gente busca aquela pessoa que ela vai nos rejeitar, porque nós precisamos de quem nos rejeite. Gente, isso é muito importante. Quem tem a ferida da rejeição, busca quem rejeite. Busca quem vai nos rejeitar, porque nós precisamos olhar para essa dor. A única forma que você tem de poder se curar é você olhando para essa dor. Se você não olha para essa dor, você não vai se curar nunca. Você vai ficar escondido atrás de uma falsa aparência. No momento que você olha para essa dor, que você atrai alguém que vai te rejeitar, que vai mostrar para você o quanto dói, e você vai chorar, e você vai brigar, aí sim. Beijo, querida! Aí sim você vai poder olhar para isso. Você vai poder trabalhar isso. E é isso que importa. É você poder ter coragem de olhar para a sua fraqueza, olhar e ser você mesmo. Senão você não vai ser. Você vai ser aquilo que o outro quer que você seja, né? Então, é muito importante. Essa é a minha mensagem para todos, né? Isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que esteve hoje com a gente aqui. Foi muito importante ter vocês para a gente olhar para isso, conversar, trocar ideias. Sim, Claudinha, existem. Renata, fala sobre isso. Existem rejeitados que desejam, né? Opa, deixa eu pegar literalmente. Existem rejeitados que escolhem não ter relacionamentos? Dependendo do nível da ferida, a pessoa pode sim se sentir, para evitar ter uma nova rejeição, se excluir do mundo, né? Tanto através do medo, do pânico, quanto através mesmo da fuga, de viver uma realidade que é só dele. E aí, uma pessoa que está nesse nível de ferida e de máscara, com certeza ela pode evitar o relacionamento e os relacionamentos de uma forma geral, para não se magoar e para não se ferir e nem se sentir ainda mais rejeitada. Isso pode acontecer sim. Mas não vai adiantar, ela não vai prosperar muito tempo, né, Renata? Não. Porque ela vai fugir, mas ela vai atrair. Tem uma energia muito forte que vai trazer para ela. Ela rejeita, aí vem lá a energia e traz. Traz aquela pessoa que ela que vai rejeitá-la. E aí ela foge, escapa, mas volta a energia. Até porque o universo, ele sabe muito bem
como manipular essas questões, né? A orientação, como podemos ajudá-los? Mostrar para eles o que está acontecendo. Se você tem um amigo, se você tem uma amiga, um companheiro, um filho, seja quem for, que você percebe todos esses sintomas que nós colocamos aqui, essas reações, você pode chamar a atenção dele para que ele possa perceber isso e mostrar para ele que não existe nada demais em ele olhar para isso e ele transformar isso. E mostrar para eles o caminho, né? Vamos aceitar isso, vamos para uma psicoterapia, vamos fazer uma constelação, vamos nos unir a pessoas que possam nos ajudar, vamos sentar e conversar, vamos olhar para essa dor, né? Então você pode buscar sim, você pode ajudar o seu amigo, você pode dar ao seu amigo uma boa literatura para ele ler, ou para ela ler, né? Existem muitos. A Renata hoje sugeriu a fila de ancestrais. Não sei se vocês se lembram, numa das lives que nós fizemos uma fila de ancestral. É muito interessante, se você está dentro de uma questão dessa, e você querer identificar essa sua ferida, né, de rejeição, você achar que, por exemplo, essa ferida pode estar ligada a algum ancestral seu que você está reproduzindo, você pode muito bem fazer uma fileira de ancestral. Aquela questão de você botar todo mundo enfileirado, botar desde a sua... O ideal é você pegar pelo menos 5 gerações, de você até a sua tetravó. E aí, ou tetravô, se for um homem, né? E você sair pisando, né? Ocupando o lugar de cada um para poder sentir aonde está. Você pode até questionar, né, Renata? Onde está essa ferida? Da onde que vem essa ferida? Qual é a minha identificação com essa pessoa, né? E aí você pode conseguir encontrar em que lugar, em que geração da tua ancestralidade começou essa ferida. Se for uma menina, você vai buscar na ancestralidade feminina, porque a tua mãe está trazendo essa ferida. Está trazendo de quem? Né? Em que momento essa ferida começou a atuar? Nós falamos, inclusive, uma vez, eu me lembro, sobre a questão dos relacionamentos extraconjugais, né? Que às vezes você vem numa família onde há uma ancestral. A gente falou, foi da ela... Foi. Oi? Não, sim, tô lembrando. Né? Então, o que acontece? Aquela ancestral foi rejeitada, foi uma amante, foi colocado de lado, não foi dada atenção para ela. Então, essa rejeição, ela fica gravada ali no DNA e a gente vai transmitindo essa ferida através das gerações que vão se seguindo. Então, às vezes, uma ferida de rejeição é algo que está ligado à mãe, ao pai, mas não começou nele, né? Ela vem de muito lá atrás, ela vem de uma geração muito antiga, ela vem de um ancestral que sofreu uma questão muito forte. Pode vir, inclusive, de um excluído do sistema familiar, uma pessoa que foi abortada, que foi assassinada, que se suicidou, que foi colocado no manicômio. Ou seja, todo excluído é um rejeitado. Houve uma rejeição, né? Por isso que houve a exclusão. Então, é muito importante que você possa ajudar essa pessoa que está dentro da sua ancestralidade e que tenha dado origem a essa exclusão. Você quer falar alguma coisa sobre isso, Renata? Não. Sobre a exclusão ancestral? Ok, então. A mãe iria abortar e o pai não deixou. Ah, sim, a sua amiga, né, Del? É isso que eu vi que ela colocou aqui. Tem uma amiga assim. Que sofre a rejeição. Que, na verdade, é uma ferida realmente ou de bebê ou ainda no momento fetal que a pessoa sente esse processo de rejeição. Exatamente. Sim, Bem, nós estamos encerrando. Falta alguns segundos, 16 segundos. Gente, gratidão pela presença de vocês. Foi muito bom mais esse dia. A live está gravada
E é só vocês, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês queiram conversar, é só falar com a gente, tá bom?